Olá, muito boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre um dos principais hospitais do Brasil, em volume e qualidade do atendimento. É a Santa Casa de BH, com 124 anos de história. Está aqui comigo o provedor do hospital, Roberto Otto Augusto de Lima, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, boa noite Murilo, boa noite Elisângela, boa noite telespectador. Com muita satisfação estar aqui podendo falar da Santa Casa. Obrigada aqui pela presença. A Santa Casa costuma ser chamada pelos administradores como cidade da saúde, né? Então vamos trazer esse panorama aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, vendo a gente aqui, né, de Belo Horizonte, também de várias cidades que costumam, né? Pessoas costumam vir até aqui para ter o atendimento na Santa Casa. Hoje 50% dos nossos pacientes vêm do interior, né? A gente atende todos os municípios do estado de Minas Gerais. A gente fala cidade da saúde, são 8 mil colaboradores, são 5.600 seletistas e 2.300 mais ou menos pessoas jurídicas, né, que prestam serviço, com o pessoal que presta serviço na Santa Casa, 10 mil refeições dia que nós servimos, e também nós temos 3 eixos, né? A gente abrange a saúde como um todo. Então nós temos o eixo assistencial, com o Hospital 100% SUS, e com o Hospital São Lucas, que é um hospital particular e de convênios. Nós temos o eixo de ensino e pesquisa, que é realizado pela Faculdade de Santa Casa de Belo Horizonte, e o eixo de assistência familiar, que é realizado tanto pela nossa funerária como pelo IGAP, que é o Instituto Geriátrico Afonso Pena, da Santa Casa. Então nós abrangemos todos os lados da saúde, né, podemos dizer assim. E por isso é uma cidade, né? São 15 mil pessoas que transitam por dia dentro da Santa Casa, né? Então a gente tem lá mais pessoas por dia que muitas cidades mineiras. Né? Sim, com certeza. Agora, Roberto, desde que você assumiu, você colocou como uma gestão um reposicionamento da imagem da Santa Casa, né? Sim. Talvez injustamente a Santa Casa durante algum tempo ficou com a imagem de hospital, vamos dizer assim, um hospital de segunda linha, até a questão da refeição, você vê muita brincadeira em relação à Santa Casa de forma pejorativa. Então acho que você, né, pelo menos nas conversas, sempre tem tentado reposicionar essa imagem da Santa Casa, investir numa campanha para isso, né? Hoje, qual que é essa qualidade desse atendimento da Santa Casa? A gente pode falar que a Santa Casa hoje é um hospital de primeira linha, e qual que é o perfil do público que vocês atendem? Pois, podemos falar que hoje a Santa Casa tem uma saúde de ponta. A gente consegue oferecer a tecnologia que tem nos melhores hospitais do Brasil. Inclusive no ranking do Saúde Health, agora eu não vou lembrar o ranking precisamente, mas a Santa Casa ficou como o 3º hospital mais bem equipado do Brasil, né? Então a gente tem essa tecnologia. O nosso público é principalmente o Sistema Único de Saúde, que é o nosso hospital 100% SUS. Mas nós atendemos também operadoras de saúde e até particular no nosso Hospital São Lucas. É um hospital menor, um hospital de 130 leitos hoje, mas também reflete a mesma qualidade que nós temos no 100% SUS, nós temos na operadora, e vice-versa, né? A gente oferece hoje, atendemos Unimed, atendemos Use Saúde, atendemos Ipseng e particular. Você consegue hoje, está precisando de um procedimento, está na fila do SUS, não consegue esperar e tem algum recurso, ele pode procurar o São Lucas, que ele consegue parcelar em até 24 vezes no cartão de crédito aquele procedimento de um preço acessível, né? É isso que a gente fala no reposicionamento de saúde de ponta para todos, que é o ideal hoje da Santa Casa. A gente todas as nossas ações têm como fundamento esse nosso ideal, a gente atingir esse ideal de poder oferecer realmente saúde de ponta para todos. A Santa Casa, ela principalmente na última década, né, aliás 2000 até 2015, 17, a Santa Casa passou muita dificuldade, né? Ela chegou a ter 4 meses de salários atrasados dos seus funcionários, um passivo em aberto gigantesco com fornecedores, com o poder público, e nos últimos 20 anos isso foi equalizado. Então a gente viu que era o momento da Santa Casa se colocar não mais como uma instituição que ficava à margem da sociedade, uma instituição que estava sempre com dificuldades financeiras. Então não, a gente não é mais essa instituição. Hoje nós temos um papel de
ter, inclusive, de liderança na saúde, né? A gente consegue ofertar tratamentos complexos. Hoje nós temos o selo Qualidade do Ministério da Saúde em transplante, que não só em volume, mas em qualidade também. O resultado desses transplantes na Santa Casa são muito bons, comparáveis com os melhores hospitais do Brasil. E a nossa cozinha, você estava falando da cozinha, o pessoal lembrava, o macarrão da Santa Casa, né? Hoje não existe isso, né? O que nosso serviço de nutrição hoje fornece, as 10 mil refeições que nós fornecemos por dia, são premiados com o selo Green Kit, quer dizer, alimentos sem agrotóxicos, alimentação balanceada. Então nós não podemos mais lembrar dessa outra Santa Casa. Essa não é mais a Santa Casa. A Santa Casa está num novo momento e a gente precisava comunicar isso. As pessoas têm que tirar essa ideia de um serviço de segunda linha. E isso já está entrando, vamos dizer assim, né, na cabeça ali dos usuários da Santa Casa. Ainda falta um longo percurso, né, para essa transição de imagem. Como é que está? Então, eu acredito que o usuário sabe disso, né? Aquele que está lá sendo atendido na Santa Casa, ele sabe dessa qualidade. A gente quer levar isso para aquele que ainda não foi atendido por lá, aquele ainda que não chegou na Santa Casa, que ainda não precisou e não conseguiu ainda ser atendido por nós. Agora, Roberto, a gente estava falando aqui, conversando antes da entrevista, falando que o maior número de entradas, de internação aqui da Santa Casa, acho que da rede pública aqui de Belo Horizonte, questão de cardiologia, né? Mas a oncologia acaba sendo a maior ocupação, por exemplo, no caso da Santa Casa. E a gente sabe que é um problema, não da Santa Casa, mas do Brasil como um todo, o tratamento de oncologia pelo SUS, pela demora, como é um tratamento de várias etapas, né? Desde o diagnóstico até uma terapia mais complexa. Como é que está esse tempo hoje de espera, de um tratamento, aí pensando na Santa Casa? Eu queria que você falasse uma visão global também, se já conseguiu equalizar isso, onde estão os gargalos? Infelizmente, não é em todos os casos que a gente consegue cumprir a legislação, que é o prazo de 30 dias. Né? Nós temos aí gargalos importantes no diagnóstico. Então são os exames de imagem que exigem equipamentos mais caros, né? Por exemplo, colonoscopia, hoje nós temos uma fila no SUS gigante, né? Então esse paciente não é diagnosticado. Quando ele é diagnosticado, ele já é um diagnóstico tardio. Muitas vezes ele perde aquela janela de oportunidade no tratamento. A gente vem discutindo isso com o poder público. Por exemplo, a Santa Casa tem o maior centro de especialidade médica do Brasil, para o Sistema Único de Saúde, né, que a gente chama de SEM, Centro de Especialidade Médica ali na Andradas. O paciente, ele faz a primeira consulta conosco e aí o médico percebe que ele pode ter um possível câncer, né, um possível paciente oncológico. Aí marca o exame para ele. Só que ele tem que voltar na rede, no Sistema Único de Saúde, para depois voltar para a Santa Casa. Isso ele perde muito tempo. A gente vem discutindo por que esse paciente não pode ir direto do centro de especialidade médica, do ambulatório, direto para fazer o exame no hospital. A gente conseguiria reduzir esse prazo. Né? São discussões importantes que estão em curso, mas realmente é um grave problema no Brasil. Roberto, a gente acompanhou o incêndio, né, que houve na Santa Casa, ali no 10º andar. Foi uma situação muito complicada, né, e foi necessária, inclusive, uma campanha da Santa Casa para arrecadar fundos, né, para aquela reforma pudesse ser feita. E eu vejo aqui, né, que o gasto da Santa Casa é de 52 milhões de reais mensais. E, apesar, né, disso tudo, desses números, dessa dificuldade, há uma necessidade, uma vontade para que haja mais investimentos, ampliação de serviços, melhoria nos serviços que já são oferecidos. Como é que essa conta vai fechar, né? Como é que está hoje? Hoje nós temos aí um orçamento com o poder público de cerca de 47 milhões de reais mês. E temos um gasto de 52. A conta não fecha. A Santa Casa tem a faculdade, nós temos o nosso serviço de assistência social, que é a funerária, e nós temos o nosso hospital de saúde suplementar. Eles geram receitas que a gente possa aplicar no Sistema Único de Saúde. Mas ainda mesmo a gente não consegue fechar a conta. A sociedade também vem contribuindo, seja com doações, projetos de jantares, almoços, shows, né, que nos ajudam nessa conta.
Mas a esperança é que agora nos próximos anos, até para esse ano mesmo, a gente consiga um financiamento adequado. O governo federal vem se mexendo nesse sentido, e também o municipal e o estadual, né? Nós podemos dizer que o estado de Minas Gerais nunca colocou os 12% que ele tem de obrigação na receita corrente líquida dele na saúde, e agora vem fazendo. Então a gente vê um aumento no financiamento substancial. Hoje mesmo foi publicada uma portaria do Estado, do Valora Minas, aumentando o recurso em R$1,5 milhão mês para a Santa Casa, a mais, né? Então a gente já está chegando ali próximo de sermos sustentáveis com os recursos do próprio Sistema Único de Saúde. Agora, você tocou nesse ponto do financiamento e dessa relação política. Eu queria saber um pouco dos parlamentares, né? Minas tem uma bancada, 53 deputados federais, mas são espalhados por todo o estado. Sim. E ao mesmo tempo a Santa Casa concentra muito desses pacientes para onde que esses deputados destinam emendas, né? Sim. Como é que fica essa coisa? Vocês fazem um trabalho também de convencimento, de procura desses deputados para o direcionamento de emendas? É uma fonte de recurso também da Santa Casa? Uma fonte importante de recurso, Murilo. Esse ano a Santa Casa captou cerca de R$20 milhões em emenda parlamentar. Ela ajuda a fechar essa conta dos 52 milhões, é muito importante. Alguns recursos desses são destinados especificamente para a compra de medicamentos, para a compra de equipamentos, e outros entram diretamente do nosso custeio. Então a gente pode usar para pagar folha de pagamento, para comprar insumos, né? E é um trabalho importante que a gente faz. Eu, inclusive, semana que vem, próxima, estarei a semana toda em Brasília, além de ser a semana dos hospitais filantrópicos. A nossa Confederação das Misericórdias vai estar completando 60 anos. Vamos ter um projeto de lei importante a ser votado, que é o PL 1437 do deputado baiano Antônio Brito, que ele garante a correção monetária dos nossos contratos, não é de tabela, dos contratos dos prestadores de serviços SUS. E esse é um grande problema nosso, porque às vezes vem um incentivo, vem algo que resolve o problema naquele período, mas daqui a pouco aquilo vai ficando desatualizado. Nós vivemos num país com inflação, né? Hoje, aliás, o mundo inteiro. Então a gente precisa repor essa desvalorização da moeda no nosso financiamento. E esse projeto de lei que vai ser votado na semana que vem, na Semana dos Filantrópicos, é importante. Mas aqui, voltando na sua pergunta, essas emendas parlamentares hoje elas fazem parte do nosso orçamento. Não é algo que vem a mais, não é um plus. A gente conta com esse recurso para fazer frente às despesas do dia a dia. Hoje, nós estamos voltando, a gente tinha um tratamento que a gente fazia de retinoplastona, que é um tratamento de câncer de um tumor ocular, nós temos uma técnica que faz a injeção do quimioterápico diretamente no olho do paciente, sem ter, então ele não precisa fazer aquele tratamento quimioterápico todo que desgasta, né, tem um impacto no organismo dele como inteiro, mas você faz diretamente ali, ataca o tumor diretamente. Nós tínhamos parado de fazer esse tratamento por falta de recurso, por falta de financiamento. O Sistema Único não tem esse tratamento no rol dele de procedimentos. Mas o deputado Wellington Prado, em parceria com o irmão dele, né, a gente chama eles até carinhosamente de irmãos Prado, por meio de emenda parlamentar, está financiando esse tratamento, e nós vamos voltar a fazer com recurso de emenda. Elismar Prado? Elismar Prado, isso. Elismar Prado. Então eles se juntaram os recursos que eles têm de emenda e estão financiando esse tratamento. A gente já tem o financiamento para um ano. Garantido em razão dessa emenda. E a gente vem fazendo esse trabalho com outros deputados também, buscando financiamentos específicos para determinado procedimento, para determinado segmento, por exemplo, pediatria. Nós temos um projeto grande para ampliar a nossa pediatria e estamos já conversando com alguns deputados. Nós temos também na nefrologia também. Hoje é um gargalo do Sistema Único de Saúde a hemodiálise, né? E aí a gente também está conversando com os deputados para a gente canalizar esses recursos, não mais para custeio, mas para o que eu acho que a emenda parlamentar tem que vir, para a gente poder fazer mais, né? Mais do que aquilo que o SUS oferece. Se a gente conseguir ter um financiamento adequado tanto do poder municipal, estadual e federal, que é tripartite o SUS, são os três que financiam, a gente vai poder usar esses recursos de emenda para poder fazer mais do que o SUS oferece, né? Com mais qualidade e tratamentos com mais tecnologia.
Roberto, o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, enviou uma pergunta para a gente. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Senhor provedor, a saúde pública sempre foi um desafio. Belo Horizonte fica particularmente sobrecarregada. A Santa Casa fica sobrecarregada com as demandas que vêm diariamente do interior. Por que o governo do estado não organiza esse fluxo de modo que os pacientes do interior sejam tratados das regiões onde vivem, evitando que viajem quilômetros para buscar assistência na capital, muitas vezes para procedimentos até menos complexos? Boa noite, Ariel. Ótima pergunta. Então, são vários fatores que levam a isso. Primeiro que um serviço de alta complexidade, ele precisa ter uma demanda mínima para poder ser viável. Você não pode montar um equipamento de ressonância magnética numa cidade de 30 mil habitantes. Então nós temos que funcionar por regiões, então, micro e macro regiões. O estado é dividido dessa forma. Então esse já seria um problema, quer dizer, alguns tratamentos realmente têm que ser feitos na capital, porque é onde vai concentrar aquele número de demandas para você ter um profissional altamente especializado, né? Ele não vai para o interior para tratar poucos pacientes, ele precisa estar num lugar que concentre. Mas também tem alguns problemas até políticos, né? A gente brinca muito que os prefeitos querem sempre ter um hospital para chamar de seu. E isso dá um efeito político para ele importante. Só que ele esquece que aquele hospital dele não vai ser sustentável. Então não adianta você ter vários hospitais em todas as cidades. Você tem que criar hospitais em regiões. Então, por exemplo, no Centro-Oeste, você tem uma cidade ali, por exemplo, Divinópolis. Né? Divinópolis é uma região, é uma macro-região. Se ele tiver ali equipamentos hábeis a receber a demanda de todo o entorno, o paciente não vai precisar vir para Belo Horizonte. E aí, sucessivamente, a gente teria que ter esses equipamentos localizados estrategicamente. A gente já tem alguns, mas ainda não consegue cobrir toda a demanda da sociedade. Assim, eu espero que eu tenha respondido aí, Orion, a sua pergunta. A gente vai fazer um breve intervalo agora. O Entrevista Coletiva volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com Entrevista Coletiva. O assunto de hoje é a Santa Casa de BH. Está aqui com a gente o provedor do hospital, Roberto Otto Augusto de Lima. Vamos dar prosseguimento aqui, né? Eu vou voltar já chamando a segunda pergunta do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Senhor provedor, de onde vem a longevidade, a força das Santas Casas? Quando é que os seres humanos perceberam que o cuidado com o outro poderia se transformar numa organização social tão sólida? Gostaria que o senhor falasse também sobre a mudança de perfil da instituição ao longo dos anos, de filantrópica para prestadoras de serviços de saúde remunerados pelo SUS. Então, as Santas Casas, os princípios das Santas Casas, é importante dizer, elas não são ligadas umas às outras, né? No Brasil, eu acho que nós devemos ter aí mais de 400 Santas Casas, né? Nós temos a de Santos, que tem mais de 400 anos, né? A nossa aqui de Belo Horizonte está com 124. Mas é um conjunto de princípios que essas instituições seguem, né? É uma rainha, agora eu esqueci o sobrenome dela, Rainha Eleonora, uma rainha portuguesa, e ela era considerada uma das pessoas mais ricas da Europa. E ela tinha esse espírito de misericórdia. E naquela época, a gente tinha técnicas de tratamento de saúde. Eram técnicas que davam um conforto para receber aquele paciente na hora da morte dele, né? Então ela fazia esse serviço com misericórdia, né? Miséria com coração, né? E foram evoluindo as instituições filantrópicas. Na época do INAMPS, antes da Constituição de 88, elas já eram grandes prestadoras de serviço para o Estado, né, nas políticas públicas do Estado, e com a Constituição de 88, aí sim com o Sistema Único de Saúde, elas se tornaram grandes prestadoras de serviço. Mas como é que vem isso, né? Nós continuamos sendo filantrópicos, né? O que é filantropia? A filantropia não é deixar de cobrar pelo procedimento. Nós precisamos cobrar por aquele procedimento, até porque hoje você não conseguiria realizar procedimentos complexos, com alta tecnologia, com doações. Os valores são muito altos, né? Um leito de CTI, ele custa no mínimo R$ 1.600 por dia, né, para o paciente, né? De um paciente para a instituição.
Mas a filantropia vem de que todos os recursos que são pagos à instituição, eles retornam para a prestação de serviço que ela faz, para a finalidade dela. A Santa Casa é uma associação civil, privada, e todas as Santas Casas, se eu não me engano, todas são nesse formato jurídico de associação civil, uma ou outra são fundação, mas os associados, elas representam, esses associados, nós temos 75 associados à Santa Casa de BH, eles representam a sociedade, e eles não recebem para estar ali, é um trabalho voluntário que eles fazem. Então, o resultado que a Santa Casa der, não é distribuído entre os seus associados, ele retorna para melhorar aquela prestação de serviço, ela retorna em equipamentos, em investimentos em infraestrutura. Então, aí é que está a filantropia. A gente ouve de vez em quando, poxa, mas a Santa Casa não é filantrópica, por que não faz de graça, né? Olha, isso não é filantropia, não é fazer de graça. Pode até ser em alguma ação ou outra, mas ela tem que ser sustentável para ela continuar prestando serviço. Você imagina, a gente falou aqui agora, o orçamento da Santa Casa de 52 milhões de reais mês, né? Como é que nós vamos captar esse recurso com a sociedade? Muito difícil, né? É só o governo que tem condições de fazer isso, né? E o próprio usuário, eu digo isso muito, ele não é de graça o atendimento. Você é um usuário da Santa Casa, você está sendo atendido pela Santa Casa, você deixa de desembolsar ali naquele momento, mas nós todos como sociedade financiamos isso com os impostos, né? Claro. Então não é um atendimento gratuito. Agora, Roberto, essa questão, ainda falando um pouco daquela relação do interior, dos prefeitos com a capital, tem um problema que não é só de vocês também, que são, a gente estava comentando, são as internações sociais, né? Pacientes que ficam nos leitos, receberam alta, mas não tem como sair, não tem condição social de sair por uma série de razões. Queria que você me exemplificasse, por exemplo, o porquê que esses pacientes ficam lá. Coisas absurdas, por exemplo, como a falta de uma ambulância, é isso mesmo, para levar ele de volta para a cidade, socorre mesmo? Acontece mesmo, Murilo, infelizmente. A grande maioria dos nossos pacientes são muito carentes, né? A gente atende o Sistema Único de Saúde. E como a gente recebe 50% dos nossos pacientes vêm do interior do estado, até de outros estados, né? A gente tinha um paciente de São Paulo, há poucos dias atrás, ele chegou a ficar internado quase 3 meses na Santa Casa. Ele veio pro Carnaval e não tinha como voltar, e ele não podia voltar de ônibus, por causa das condições dele de saúde. E quem queria pagar a passagem desse paciente para ele voltar, a Santa Casa pagou. Porque para a Santa Casa, além da misericórdia, era melhor pagar e ter aquele leito vago para receber outro paciente do que manter aquele paciente ali. Ela não estaria cumprindo a finalidade dela, se ela mantesse aquele paciente. Mas a gente não consegue fazer isso para todos. Então tem falta de ambulância, falta de condições dos familiares receberem o paciente. Ele está em condição de alta hospitalar, mas ele ainda precisa de cuidados. Essa situação é muito complexa. Muito complexa, é muito complexa. Então, a gente tem poucas casas de assistência para receber esses pacientes, né? E muitas vezes pacientes também que não têm familiares, né? Não consegue localizar a familiar daquele paciente. E para onde que ele vai? A gente pode dar simplesmente alta e colocar o paciente na rua. Ele acaba ficando internado. E isso é muito ruim para todo o sistema. Porque a Santa Casa é um hospital de alta complexidade. Um leito na Santa Casa, estando ou não ocupado, o paciente, ele custa muito caro. Porque as equipes profissionais, multiprofissionais, nós temos lá fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, físico nuclear, né? Você imagina, um hospital tem que ter um físico nuclear, porque tem vários equipamentos ali radioativos. Tá todo mundo lá. E aquele paciente, ele não precisa estar ali, ele precisa dar vaga para um outro paciente que está precisando de um hospital de alta complexidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem para onde ir. Então, esse é um problema grave. Isso vem sendo muito discutido agora nos últimos dias. A gente espera que a gente tenha algumas soluções. Por exemplo, ter mais hospitais de retaguarda para esses pacientes, né? Que ele possa voltar para o interior, para um hospital de baixa complexidade, um hospital mais barato. Para poder manter esse paciente lá, até que ele tenha mesmo condição de ter a sua autonomia, de retornar para casa. Né? Roberto, fala um pouquinho para a gente como é que foi a passagem da Santa Casa pelo surto de Covid-19, né? E o que mudou, né? O que ficou de herança desse período, né? Assim, positivo, né? A gente diz que a Santa Casa é uma inovação social desde 1899. Por que a gente fala isso? Porque ela tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? E isso é uma das perguntas lá do Orion, qual vem a força da Santa Casa. Eu acho que vem muito disso aí, né? Os desafios que elas já enfrentaram durante os anos, né?
Então, eu assumi a provedoria da Santa Casa em 2021, depois da pandemia, mas a gente tinha um desafio de transformar aquele hospital de Covid, um hospital respiratório, novamente agora num hospital cirúrgico, porque o problema agora eram as filas das cirurgias eletivas. E isso vem realmente, olha, eu acho que muito assim do engajamento dos colaboradores da Santa Casa, sabe? Você vê o amor das pessoas que trabalham ali pela instituição e pelo objetivo da instituição. E isso faz toda a diferença, eu acho que é isso que faz a gente ter essa alta capacidade de adaptação. Roberto, a gente está falando aqui muito de ajuda, filantropia. É possível a pessoa física, alguém quer ajudar a Santa Casa? Como é que faz para ajudar a Santa Casa? Seja financeiramente ou com doações? Não sei, assim, se isso é possível. É possível. A gente até, hoje a Santa Casa é uma causa. A gente tem uma bandeira que é saúde de ponta para todos. Então hoje a gente convoca a população a aderir à nossa causa. A gente tem esse ideal de poder um dia oferecer saúde de ponta para todos. E você pode fazer isso, o telespectador pode fazer isso de várias formas. Entrando no nosso site, santacasabh.org.br, lá tem como eu posso ajudar a Santa Casa, tem um link, você clica lá. Você pode simplesmente falar da instituição, pesquisar sobre a história da instituição, pesquisar do que a Santa Casa faz, ou se você foi atendido pela Santa Casa, dizer o bom serviço que a Santa Casa presta. Já é uma forma importante de nos ajudar. Tem trabalho voluntário também. Então, sim, são diversas formas de poder colaborar conosco. Certo. Roberto, muito obrigada pela participação aqui com a gente, né? Murilo também, obrigado por estar com a gente aqui hoje. O Entrevista Coletiva fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês aí de casa também. Uma ótima noite e até o sábado que vem.